Abre comigo sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o calendário da profecia. Daniel capítulo 9. Versículo 24 a 27. Vamos começar a ler no 23, para o irmão ter uma visão do contexto. Daniel 9, 23. No princípio das tuas súplicas, em algumas versões está no princípio das tuas orações, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Em algumas versões está o Santo dos Santos, ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, me faz entender. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Eu não sei há quantas semanas nós estamos nesse estudo, eu já não lembro. Penso que umas 5 ou 6 semanas. Na primeira delas eu falei sobre a última hora. Caminhamos um pouco no dia profético, a madrugada, a hora terceira, a hora sexta, a hora nona, a hora 1/10. Mostrei para os irmãos que nós estamos vivendo a chamada hora 1/10 ou a última hora, e é bom lembrar que a última hora não é meia-noite, é a hora 1/10 que corresponde às 17 e às 18 horas, quando a noite chega. E o Senhor Jesus diz em João 9, orai e trabalhai enquanto é dia, para que as trevas não vos apanhem. Jesus está revelando que os trabalhadores da vinha foram assalariados, foram galardoados antes que a noite chegasse. Preste atenção nisso. O fato deles terem sido galardoados, recompensados antes que a noite chegasse, é um sinal de que a igreja será galardoada e coroada antes que chegue a noite, antes que chegue as trevas, antes que chegue a tribulação.
Depois nós ficamos, mais de 6 semanas. Eu fiquei 8 semanas falando sobre as dispensações, que são períodos nos quais a história é subdividida, e em cada um desses períodos Deus tratou com o homem de uma forma específica e estabeleceu aliança e pacto com o homem. Mostrei para os irmãos que nós estamos na 6ª dispensação, chamada dispensação da graça, também conhecida pela teologia cristã como a era da igreja. É o tempo que o Espírito Santo está atuando através da igreja. Nesse tempo Deus trabalha na terra única e exclusivamente através da igreja. Tenho mostrado aos irmãos que todos os sinais indicam que nós somos a igreja da última hora. Nós somos o povo que está vislumbrando a volta do Senhor Jesus. Esta é a nossa grande expectativa. O maior anseio de uma noiva é o dia de poder encontrar-se com o seu noivo e tornar-se esposa para viver as graças, as benesses do amor. O maior sonho, a maior esperança, a maior expectativa, o maior desejo, o maior anelo, a maior paixão daqueles que servem a Cristo é o tocar da última trombeta, para que sejam convidados a entrar nas bodas do Cordeiro e tomar posse da vida eterna. Só quem tem esse anseio diga amém, glória a Deus, aleluia. Nós vamos mudar de fase. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre essas semanas proféticas, e aí vamos migrando para o Novo Testamento, onde vamos começar a chegar para o Apocalipse. Não é inteligente estudar o Apocalipse ignorando o profeta Daniel. Daniel é o livro mais escatológico do Antigo Testamento. Aliás, ele é chamado por alguns de o Apocalipse do Antigo Testamento. Eu caminhei com os irmãos aqui falando sobre a estátua e mostrei para os irmãos os reinos mundiais e como cada reino já se cumpriu e como nós estamos vivendo o tempo do último reino, pés e pernas de ferro e de barro. E é nesse reino que uma pedra é atirada sem auxílio de mãos e ela cresce e se estabelece e enche a terra, que é uma menção, uma referência ao reino e ao governo e ao domínio do Senhor Jesus Cristo. A pedra é o próprio Cristo. A profecia de Daniel no capítulo de número 9 é uma das mais complexas de todo o texto bíblico. As chamadas 70 semanas de Daniel levantam questionamentos, discussões e análises em todo o tempo, não apenas entre aqueles que gostam da escatologia bíblica, mas entre os estudiosos, sejam eles latinos, europeus, ou mesmo os mais antigos estudiosos das Sagradas Escrituras. É bom entender, porque o texto vai nos ajudar a compreender em que momento nós estamos. Devo começar lembrando aos irmãos sobre o contexto da visão. Se nós lermos o capítulo 9, versículo 2 e 3 de Daniel, nós vamos observar, quando Daniel menciona, ele havia descoberto, pela leitura do rolo do livro do profeta Jeremias, que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Jeremias capítulo 29, versículo 10 ao versículo 14, o profeta falando para a Judá, que seria levada em cativeiro, estabelece na sua profecia que o cativeiro seria de 70 anos. Daniel estava na Babilônia, ele é um príncipe na Babilônia, é o principal conselheiro do rei em Babilônia, mas a posição e o status não tirou de Daniel a atenção.
às promessas de Deus e à aliança. Então ele vai pesquisar, e como ele diz, eu descobri na leitura do livro do profeta Jeremias que o tempo do cativeiro seria de 70 anos, e ao fazer tal descoberta, Daniel percebe que o tempo do cativeiro já estava cumprido, já estava na sua iminência, não poderia deixar passar. Entretanto, Daniel também percebeu que a libertação do seu povo estava condicionada ao arrependimento. O povo de Judá precisava se arrepender da transgressão que os levou para o cativeiro. E Daniel observa que o povo em Babilônia continuava um povo impenitente, desobediente, havia se esquecido da lei de Deus, se embrenharam no estilo de vida de Babilônia, e isso preocupa o profeta, porque o profeta entende que onde há obediência, as bênçãos seriam derramadas, e onde há desobediência, a maldição é perpetuada. É esse o cenário que Daniel tem diante de si no capítulo 9. Segundo destaque que a gente vai levantar nesse texto é que Daniel, ao perceber que o tempo do cativeiro havia se cumprido, ao perceber que era necessário haver arrependimento, e ao perceber que o povo continuava afastado de Deus, Daniel inicia um processo de oração e jejum. Ele vai jejuar 3 semanas, em oração, em súplicas, clamando ao Senhor que o povo experimentasse o arrependimento. E a oração de Daniel está registrada desde o versículo de número 4 até o versículo de número 19. Lendo hoje a oração de Daniel e buscando esboçá-la, eu percebi que a oração de Daniel está dividida em pelo menos 4 partes muito específicas. Na primeira parte, que está no versículo 4, ele exalta a Deus, adora a Deus, magnifica a Deus por sua fidelidade, por sua grandeza e por sua bondade. Na segunda parte da oração, que vai do versículo 7 ao versículo 9, Daniel expressa arrependimento. E é interessante que, expressando arrependimento, ele assimila o pecado da nação como fazendo parte dela. Uma das características do intercessor é que o intercessor nunca ora pelo outro como se estivesse orando pelo outro. Um intercessor genuíno ora pelo outro como se estivesse orando por si, porque só é intercessão quando você chama a dificuldade, a adversidade e o desafio para si. Então Daniel, do versículo 7 ao versículo 9, expressa arrependimento pelo pecado da sua nação, porque o tempo do cativeiro havia se cumprido. Se o povo não se arrependesse, permaneceria lá, e Daniel quer agora mergulhar em arrependimento. A terceira parte da oração de Daniel vai do versículo 5 até o versículo 15, é confissão. Ele confessa o seu pecado e o pecado do povo. Daniel decide realmente, pela oração e pelo jejum, mergulhar na presença de Deus, estar na presença de Deus. E por fim, lá nos versículos 16 a 19, Daniel clama, suplica ao Senhor. Ele diz assim: ó Senhor, segundo a tua justiça, aparta de nós a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém. E ele vai clamar para que o Senhor cumpra
o propósito que havia revelado na profecia de Jeremias, no capítulo 29. Então observe, primeiro ele adora, depois ele reconhece o pecado e se arrepende, então ele confessa e suplica. Você entendeu? Diga amém. É uma súplica extraordinária, e é no meio desta súplica que o anjo Gabriel vem conversar com Daniel. No versículo que nós lemos, o 23, o anjo chega para Daniel e diz assim: no princípio das tuas orações saiu a ordem. Essa expressão saiu a ordem aqui se refere ao decreto do cativeiro, a profecia de Jeremias. O Senhor está dizendo: no momento que você começou a orar, Deus, como um juiz que tira um processo da gaveta, retirou a profecia da sua hibernação e deu uma ordem da sua execução. Desde esse momento começa no mundo espiritual a ordem para que a profecia se estabeleça e o teu povo seja liberto. No princípio da tua oração, provoca teu vizinho, fala com ele assim: no princípio da tua oração. Não, fala de novo: no princípio da tua oração, Deus dá a ordem. Saiu a ordem. E o anjo vai revelar a Daniel os propósitos do Senhor com a sua nação, com o seu povo, com Judá. E o anjo diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. É interessante que o próprio anjo explica a Daniel o significado da profecia e das 70 semanas. O próprio anjo dá a interpretação, e ele diz a Daniel: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, versículo 24. Portanto, esta profecia se diz respeito a Israel. O que tem a ver com a igreja? Você vai entender daqui a pouquinho. Mas o anjo deixa muito claro que as profecias são direcionadas a Israel. E o anjo diz a Daniel, ele vai dissecar, separar cada período. Veja que ele diz no versículo de número 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Esse príncipe aqui está com letra maiúscula, porque se refere ao príncipe, é uma referência a Cristo. Desde a ordem para reconstruir Jerusalém, até ao príncipe, o texto especifica ao ungido, o Messias. Ele vai e descreve: haverá 7 semanas e 62 semanas. Então o anjo fala de um agrupamento de 7 semanas, um segundo agrupamento de 62 semanas, e depois do versículo 26 ele fala de mais uma semana, que é conhecida como a 70ª semana de Daniel. Nos 2 versículos o anjo fala com Daniel de 2 personagens. Um é o príncipe, o ungido, uma referência ao próprio Senhor Jesus, que na profecia vai ser morto. Você vai entender. E no versículo 26 ele fala de um outro príncipe. Agora não vem com o destaque do P maiúsculo, portanto não é uma referência a Cristo. E esse segundo príncipe destruirá a cidade e o santuário. A profecia de Daniel está falando aqui da reconstrução de Jerusalém. Note que o povo de Judá está no cativeiro.
O templo foi destruído, Jerusalém está abandonada. Neemias está vivo nesse tempo aqui. Neemias ainda não foi para Jerusalém. Esdras está vivo. Estão todos desterrados no império de Babilônia ou no Medo-Persa, que se levanta posteriormente. Então, dentro desse texto nós observamos a reconstrução de Jerusalém, que se dá através de Neemias, e a destruição de Jerusalém, que se dá 70 anos depois de Cristo. A profecia trata de dois assuntos específicos da história: a restauração de Jerusalém. O anjo está dizendo a Daniel: Jerusalém vai ser reconstruída, mas vai ser destruída novamente. É isso que a profecia está anunciando e estabelecendo tempo e data para isso, e a gente vai chegar lá. É bom entender que as 70 semanas proféticas de Daniel, nesse texto, tem pelo menos 6 propósitos em relação a Israel, em relação a Jerusalém. Olha para mim, tem gente que pensa que só porque é judeu está salvo. Ó, não. Há um processo. O texto diz no versículo de número 24: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Primeiro, para fazer cessar a transgressão. A nação será chamada a um confronto para abandonar o seu pecado. Segundo, para pôr fim ao pecado. Então o Senhor está dizendo: haverá um tempo em que Jerusalém passará por um processo de depuração tão violento que Israel rejeitará pecar. Terceiro, para expiar a iniquidade. Quarto, para trazer a justiça eterna. Quinto, o propósito: selar a visão e a profecia. E sexto, ungir o lugar santo ou lugar santíssimo, ou seja, o culto será restaurado. O culto em Israel será restaurado. Desde a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 da era cristã, pelo general romano Tito, Israel não oferece sacrifícios. Eles não se reúnem em templos, se reúnem em sinagogas, leem a Torá, mas não oferecem sacrifícios. O texto está dizendo que depois que houver a cessação da transgressão, que foi extinguido o pecado e expiada a iniquidade, a justiça de Deus será estabelecida, a profecia será cumprida, e o culto a Jeová no templo em Israel será restaurado. Agora olha para mim, nem tem templo em Israel. Desde que o templo foi destruído no ano 70, não foi reconstruído. No lugar onde era o templo de Salomão, hoje está aquela chamada Mesquita de Omar, de abóbada dourada. Nenhum judeu tem acesso àquele lugar, somente muçulmanos. Mesmo que o indivíduo seja habitante de Jerusalém, ele não tem acesso. E a profecia das 70 semanas está dizendo que, em algum momento, o templo em Jerusalém, nesse lugar, vai ser edificado. Esse é um sinal importantíssimo da proximidade da vinda de Jesus. Por isso que quando você ouve negociações sobre o terceiro templo, preparação para o terceiro templo, entenda, é um sinal claríssimo da chegada do Messias. Então fica atento a isto, fica observando isto, é muito importante. Por outro lado, nós vamos entender, muitos perguntam, por que 70 semanas? A expressão original seria 70 setes. 70 setes.
é a expressão original do texto de Daniel. Muitos estudiosos acreditam que o número 70 aqui é uma referência aos 70 anos do cativeiro. Deus toma o cativeiro de 70 anos como referência para estabelecer o tempo do calendário no qual os fatos proféticos irão se desenrolar. E é bom lembrar que o número 7 na Bíblia está relacionado ao pacto de Deus com Israel. Levítico capítulo 26, tanto no versículo 14, quanto no versículo 21, quanto no versículo 24, bem como no versículo 29, o Senhor deixa claro para Israel, que Israel, quando pecasse, seria punido 7 vezes mais, quando cometesse injustiça, seria punido 7 vezes mais, se afastasse de Deus, seria ignorado ainda 7 vezes mais. Então o Senhor estabelece aqui uma referência pactual com a nação, para lhes deixar claro que um tempo está estabelecido para todos os acontecimentos proféticos. Fato é que todos os intérpretes da profecia bíblica compreendem que estas semanas não são semanas de dias, são semanas de anos. E isso se baseia, por exemplo, no texto sagrado, que mostra para nós, nos textos que eu citei de Levítico, por exemplo, que no calendário da profecia, uma semana corresponde a 7 anos. Portanto, se 70 semanas estão estabelecidas sobre o povo de Israel, estamos falando de 490 anos. Quantos anos? 490 anos, entenda, porque 490 anos não começa a contar aqui, tá? Não empolga não. Tem alguém que não entendeu aí, vai dizer assim: então ainda falta aí 500 anos, dá para navegar. Vai nessa não, que no rio tem piranha, nesse oceano tem tubarão. Levítico capítulo 25, versículo 8, o Senhor diz assim: também contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos. Então Deus trata com Israel no calendário profético com semanas de anos. Veja aqui no capítulo de número 24, o anjo diz a Daniel: 7 semanas, desde a ordem para edificar Jerusalém até o ungido, 62 semanas. Então, o primeiro agrupamento de 7 semanas fala de 49 anos. O segundo agrupamento de 62 semanas fala de 434 anos, que dá um total de 483 anos na profecia. Fica a última semana solta, que vai se cumprir dentro aqui do esboço que o anjo passa a Daniel. Ela está de algum modo separada. Agora vamos entender o seguinte: existem pelo menos 3 formas de interpretar essas 70 semanas. E você vai dizer assim: pastor, eu não estou entendendo nenhuma. Você vai entender, você vai fazer a conta bonitinho, e você vai descobrir que nós estamos na contagem regressiva. Jones era menino e eu fui com ele na Disney. E Jones invocou que queria subir numa montanha russa, que ele não sabia, ele era criança, mas eu sabia que era a mais alta do mundo. Para você ter uma ideia, da hora que a gente pegou a fila até a hora que chegou na cadeirinha, tem 11 saídas de emergência para quem quiser desistir. Então tinha 3 amigos com a gente. No meio do caminho o primeiro desistiu. Lá em cima o segundo desistiu. Lá perto o terceiro foi embora. E eu, paizão, vou com meu filho. Quando eu sentei na bendita cadeirinha que passou o cinto, ela subiu exatamente assim. Aí quando ela estava lá em cima, quase inclinada para trás, a vozinha fez assim: 3, 2, 1, 0. E eu pensei comigo: que miséria eu estou fazendo sentado nesse negócio.
mas não dava mais para se arrepender. Nós estamos vivendo esse momento, o momento da partida, o momento final. Em algum momento aí não vai dar mais tempo sentar na cadeirinha. Quem entrou, entrou. Você está entendendo? Shirley Carvalhais canta assim: quem subiu, subiu, quem ficou, ficou. Para quem subiu, para quem ficou só lágrimas, para quem subiu é festa. Nós estamos na contagem regressiva e você vai entender. Existem 3 formas de compreenderem essa profecia: a chamada interpretação literal e futurista. É aquela que os teólogos ortodoxos mais defendem. Eles interpretam as 70 semanas de forma literal, trabalhando os anos especificamente e buscando uma exatidão, ainda que essa exatidão não possa ser precisada, ela é aproximada. Dentro dessa interpretação se compreende que 49 anos se refere ao tempo em que Ciro decreta a ordem para a reconstrução de Jerusalém, ou do templo, até a reconstrução de Jerusalém. As outras 62 semanas se estabelecem da inauguração do templo até o Calvário, quando Jesus morre. Essa é uma interpretação literal. Dentro dessa interpretação literal há um hiato depois das 69 semanas. Nesse hiato inicia-se a época da igreja e está faltando cumprir a 70ª semana. Essa é a interpretação literal e eu vou explicar detalhadamente, mais especificamente daqui a pouco, para você entender. A segunda interpretação é a chamada de interpretação preterista. Ela acredita que tudo já se cumpriu, que as 70 semanas já se cumpriram. Todos concordam que as 69 semanas são exatamente o que a outra escola de pensamento defende. A única divergência que ocorre é na 70ª, porque a escola preterista acredita que a 70ª semana já se cumpriu a partir da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. E tem a interpretação simbólica, que acredita que tudo isso é simbolismo, e ainda que caminhe pelos anais da história e pelos relatos da história, eles compreendem que não deve ser tomada ao pé da letra. Chega para cá, analisando isso de maneira cuidadosa e ouvindo autoridades no assunto, nós chegamos à conclusão que a interpretação mais plausível, mais crível, mais próxima da realidade, seria aquela que define estes anos com exatidão. Vamos para a Bíblia. Olha o que o texto diz em Daniel 9, no versículo de número 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. A saída da ordem foi no ano 444 antes de Cristo. É quando Ciro estabelece a ordem para que os judeus retornem a Jerusalém para reedificar a cidade e o templo. Neemias encabeça esta operação de reconstrução. Esdras, que é contemporâneo, encabeça a restauração do culto, do ensino, da orientação da Torá. Zorobabel é quem encabeça a restauração da adoração, da liturgia. Então, isso se dá no ano 444 a.C., desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 7 semanas. É o tempo que estas gerações retornam. Foram 3 grupos que retornaram. O templo é reconstruído, Jerusalém é reconstruída e o templo é restaurado.
Se contar isto desde a inauguração do templo até o Calvário, dará mais 434 anos. Considerando que o nosso calendário, quando foi corrigido pelo monge Dionísios, ele errou na conta entre 4 e 7 anos. Fazendo esta conta dos 483 anos, vai dar aproximadamente o ano 38 da era cristã. Considerando que ele levou isso aproximadamente 7 anos, volta-se para o ano 31 ao 32 da era cristã, exatamente o ano no qual Cristo Jesus é erguido na cruz e morto. Olha o versículo, o que é que o versículo diz? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos, já explico isso. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, uma referência ao sacrifício do Senhor Jesus. Então a interpretação literal vai mostrar para nós que as 7 primeiras semanas se cumpriram com a volta dos judeus para Jerusalém, a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, a inauguração da cidade. É só ler o livro de Neemias. Quando o texto fala que será construída com tranqueiras e tempos angustiosos, você vai observar no livro de Neemias que a reconstrução de Jerusalém foi penosa, foi difícil, foi trabalhosa. Os inimigos se levantaram contra Judá. Conta-se isto, mais 434 anos, e se você fizer uma viagem, você vai chegar ao Gólgota, onde o ungido está sendo sacrificado. O que eu quero que você entenda é como a profecia é específica, como a profecia é direta, como a profecia acerta exatamente os números, mostrando para nós o tempo no qual nós estamos vivendo. Diga amém. O ungido já foi sacrificado, o ungido morreu na cruz do Calvário. Então vamos fazer uma conta. Israel tem 70 anos de cativeiro. Daniel entra em oração. Judá tem 70 anos de cativeiro. Daniel entra em oração para que o Senhor cumpra aquilo que estabeleceu dos 70 anos. Então sai o decreto de Ciro para que os judeus voltem a Jerusalém. Aqui começa a contagem das primeiras 7 semanas, 49 anos. Volta Neemias com um grupo, depois volta Esdras com outro grupo, depois volta Zorobabel com outro grupo, e é bom lembrar que de um grupo para outro você tem espaço de tempo de até 10 anos, eles voltando para Jerusalém, para restaurar Jerusalém. 7 semanas, 49 anos, inaugurou o templo, culto restaurado, conta-se 62 semanas, 434 anos, se você marchar nos 434 anos, você vai chegar no Calvário e subir o Gólgota com Jesus, onde o ungido foi morto. A profecia se cumpriu de maneira literal. Temos, portanto, aí 483 anos já cumpridos, e esse número é exato. Ele encerra essa conta na morte de Jesus na cruz. E a 70ª semana, pastor, versículo 26 e 27, e depois de 62 semanas, será cortado o ungido. Jesus morreu, e nada lhe subsistirá. Lê o versículo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Aqui não é o mesmo príncipe do versículo anterior. Esse príncipe que destrói a cidade é uma referência ao general Tito de Roma, que no ano 70 invade Jerusalém, sitia Jerusalém,
destrói Jerusalém, destrói o templo. A violência foi tão grande no período do sítio, que o historiador diz que os judeus comiam as carnes dos próprios mortos na cidade, na tentativa de se manterem vivos para resistirem à guerra. Jesus diz assim: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque a história diz que os soldados romanos rasgavam o ventre das mulheres grávidas ao fio da espada, retiravam o feto e colocavam gato vivo, hienas, dentro do ventre e costurava. A profecia de Daniel está falando disso. O príncipe virá e destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. As hordas romanas inundaram Jerusalém, exterminaram a cidade. Os sobreviventes ficaram em completa miséria, e agora a profecia dá um tempo de guerra e assolações. A 70ª semana até então está fora desse primeiro cenário. Aí no versículo seguinte ele diz assim: e ele, versículo 27, fará um pacto firme com muitos por uma semana. A 70ª semana abre um espaço. Quando? Quando Jerusalém foi dominada, destruída. É o tempo que Deus agora começa a tratar com a igreja. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e a igreja vai inundar o mundo. O tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é chamado de dispensação da igreja. Hoje Deus trata comigo e com você. Hoje Deus trata com a igreja. Mas haverá um tempo em que ele voltará a tratar com a nação de Israel. É o que o profeta chama de 70ª semana. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Esta semana aponta para aquilo que nós conhecemos como a tribulação. A grande tribulação. É a última semana da profecia. As primeiras 7 semanas, a ordem para voltar a Jerusalém e a construção do templo e da cidade. O segundo grupo de 62 semanas, da inauguração do templo até a morte do ungido. Então o texto diz que depois da 62ª semana, versículo 26, o príncipe, ou o povo do príncipe, destruirá a cidade e o santuário. Se cumpriu na destruição de Jerusalém. Neste tempo o Senhor começa a trabalhar com a sua igreja. Por quê? Porque quando Jesus morreu no Calvário para edificar a sua igreja, Deus dá uma pausa no tratado com Israel, e agora ele vai tratar com um povo que ele adquiriu com o sangue de Jesus Cristo. Por que o texto não faz menção disso? Preste atenção, a igreja é o grande mistério do plano de Deus. Vou repetir, a igreja é o grande mistério do plano de Deus. Nenhum profeta do Antigo Testamento viu a igreja nas suas visões e nas suas profecias. É disto que Paulo fala aos Efésios no capítulo 3, versículo 2 a 5, quando ele diz assim: o mistério que esteve oculto aos profetas e aos patriarcas, aprouve a Deus revelar-nos a nós neste tempo. O plano de Deus com a igreja é um plano de ação e de ataque geral em todos os frontes e em todas as posições da terra. Ele estabeleceu a igreja em todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, neste tempo, o Senhor está atuando com a igreja para preparar o mundo para a sua volta. Mas ele vai voltar a tratar com Israel.
Quando? Na 70ª semana. E o que nós chamamos de 70ª semana? A semana da tribulação. Ou seja, veja o texto, versículo 27. Ele, quem é ele? O príncipe. Aqui é uma referência ao anticristo, que na 70ª semana vai fazer um pacto com Israel. Estamos falando de 7 anos. A partir deste pacto, ele vai permitir, ele vai conseguir conciliar uma aliança entre judeus e árabes. Qual é a maior ambição dos grandes líderes do mundo? Uma aliança entre judeus e árabes. O conflito político, militar mais antigo da terra é o conflito entre árabes e judeus. Bill Clinton conseguiu uma aliança temporária. George W. Bush, pai, conseguiu uma aliança temporária. Donald Trump mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, no intuito de estabelecer um marco em Jerusalém. Os governos da Inglaterra, da França, da Alemanha sonham em promover essa aliança. O anticristo vai conseguir fazer essa aliança entre esses dois povos. O templo será reconstruído. É uma aliança de uma semana, uma aliança de 7 anos. Israel vai voltar a adorar no lugar onde o templo acontecia. Mas o texto diz que na metade da semana ele vai quebrar o pacto e vai proibir a adoração. Então preste atenção. A primeira parte da semana, da 70ª semana, é o que nós chamamos de tribulação ou princípio de dores. A segunda parte da semana é o que nós chamamos de grande tribulação. O Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo 19 se refere a essa segunda parte dessa semana profética. É o tempo que a terra vai pegar fogo. O tempo da grande tribulação é um tempo tão cruel que a Bíblia chama de tempo da angústia de Jacó. A Bíblia compara a grande tribulação com dores de parto. Na Bíblia Sagrada, a grande tribulação é chamada de tempo de angústia e hora da provação. Esta 70ª semana é chamada de o dia do Senhor. Então, quando vai acontecer essa 70ª semana, pastor? Nós estamos no tempo da igreja. Deus não vai voltar a tratar com Israel enquanto Ele estiver lidando com a igreja. A igreja será retirada da terra, para que a 70ª semana volte a acontecer. Agora preste atenção numa coisa. Qual é o sinal? O que nós temos? O sinal que nós temos é que Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. No momento que houver um pacto político internacional, um mediador internacional, que consiga convencer judeus e árabes de sentarem na mesma mesa, e o culto judaico, o templo judeu ser restaurado, você tem um marco firme, um sinal claro de que o anticristo se manifestou. Começa a 70ª semana. No que isto importa, presta atenção, a igreja será retirada da terra antes que isto comece. Apocalipse capítulo 3:10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação, ou te livrarei da grande tribulação que há de vir sobre a terra.
Aqueles que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, diz que Deus nos livrará na tribulação, mas o texto não diz te livrarei na grande tribulação, diz te livrarei da grande tribulação. O prefixo grego que o escritor usa para falar da grande tribulação, literalmente é retirar, arrebatar, tirar de dentro para fora, ou arrancar. O que isso significa para mim e para você? Que as primeiras 7 semanas já se cumpriram, as 62 semanas já se cumpriram. Se no universo de 70 semanas já se cumpriram 69, eu não tenho nenhuma razão para duvidar da 70ª. Com o cumprimento da 69ª semana, o ungido foi cortado, Jesus morreu, se cumpriu. A cidade e o santuário foram destruídos, se cumpriu. Haverá guerras e assolações, estão havendo. E na última semana, ele, o príncipe, o anticristo, estabelece um pacto e restaura o culto. É isto que está em fase de cumprimento. O mundo e as nações estão trabalhando para que esta falsa paz se estabeleça. Aí Paulo diz: quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Tudo está pronto, o cenário está montado. Só faltam 2 coisas: o príncipe se manifestar e fazer um pacto para a restauração do templo. E por que ele não se manifestou ainda? Porque o texto de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 9 diz que há um que o detém. A expressão detém ali é está com o pé na porta. Enquanto a igreja estiver na terra, Satanás não tem liberdade para estabelecer o seu domínio totalitário e absoluto. Por quê? Porque há um que o detém. Quem é ele? O Espírito Santo que habita na igreja está contendo a força das trevas. Mas observe que o cerco está fechando. O cerco está fechando. Em todos os lugares da terra existem modelos, métodos e formas de perseguição, de retração e pressão sobre a igreja. Mesmo nas nações consideradas mais democráticas, uma perseguição velada, legal, institucional ou ideológica está se armando. Por que isso? Porque Satanás está comprimindo a igreja para sufocá-la. Antes que ela seja sufocada, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Por isso eu lhe digo com muita paz: nós estamos no último dia do calendário. O relógio já está com os ponteiros em pé. Hora 1/10. A hora 1/10 é às 17, vai até às 18. Jesus disse: trabalhai enquanto é dia, para que a noite não vos alcance. Nós
nós não estaremos aqui quando a noite começar. A igreja será levada ao encontro de Jesus nos ares. Tem muita gente frequentando igreja como clube. Tem muita gente indo na igreja apenas para cumprir ritual. Muita gente indo na igreja apenas porque está na moda. Muita gente indo na igreja apenas para ouvir uma palavra de massagem para o seu ego ferido, de conforto para a sua alma sofrida, de ânimo para o seu coração desanimado. Mas deixa eu te falar, a mensagem do Evangelho é muito mais do que vitória na terra. A mensagem do Evangelho é a certeza de que os portais eternos vão se abrir e nós nos encontraremos com Jesus e o veremos face a face. Só quem crê e recebe essa palavra, dá uma glória, dá um aplauso, dê louvor, glorifique o nome de Jesus. Fica de pé, por favor. O escritor da Epístola aos Hebreus disse assim: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nosso lar não é aqui, nossa casa é a glória, nossa casa é a nova Jerusalém. Esse corpo mortal será revestido de imortalidade. Esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Foco no céu. Tem baraganacho yamanchu yamandarabagai. Se você precisa fazer um concerto com Jesus, faz agora. Se você precisa renovar a sua aliança com Deus, renova agora. Se você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faça isto agora. Midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Moonlight paints the carriage in a glow, revealing every place I used to know. And as the fields go rushing by, feel the echoes rising in the night. On this moonlit memory train I ride, watching all my shadows fall behind. Every mile rewrites the way I feel, turning faded moments into something real. On this moonlit memory train tonight, find the parts of me I left in time. A slide guitar is crying soft and low, a tender sound that only truth can show. The rhythm of the wheels beneath my feet keeps time with every heartbeat I repeat. And though the night
sky reminds me I'll be fine. On this moonlit memory train I ride, watching all my shadows fall behind. Every mile rewrites the way I feel, turning fading moments into something real. On this moonlit memory train tonight, I find the parts of me I left in time. Let the rails unwind the fears I've kept. Let the moon restore what I forget. Every whisper from the darkened land leads me home with open hands. On this moonlit memory train I ride, letting every lost regret subside. Every dream I buried comes alive, glowing in the silver of the night. On this moonlit memory train tonight, I finally see my heart in clearer light.